Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, capital federal, trazendo mais notícias, atualizações sobre tudo que tá rolando no Vasco nessa noite de sexta-feira, né? Se você gosta do canal, vou pedir aquela moral desde já, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal e segue o @Vascaíno Cerrado lá no Instagram. Quero falar da minha parceira, a 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Amanhã tem Premier League, logo de manhã, com um jogão. West Ham e Chelsea vão se encarar. Estão pagando 3,44 na vitória do West Ham, 3,36 no empate, 2,32 na vitória do favorito. Ele tem um leve favoritismo aí, né, do Chelsea. Então tá aí, quer fazer uma fezinha desse jogo, o link tá no primeiro comentário, clica, vai abrir aquela janelinha para você fazer o cadastro. O código promocional para me ajudar é do Cerrado. Quando você confirmar, você já me deu uma força, e aí o primeiro depósito ou o Pix que você fizer, qualquer valor, mas no valor até de R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site da 1xBet, que é parceira do canal Vascaíno Cerrado em 2023. Eu vou trazendo algumas notícias, intercalando com uma entrevista coletiva que teve hoje com o Barbieri, até para ter uma dinâmica nesse vídeo, não ficar só as entrevistas, ou um tempo de entrevista do Barbieri, que algumas das pessoas já devem inclusive ter visto em algum lugar, se viu pode adiantar, não tem problema, mas eu vou começar com a primeira parte que é importante. Uma jornalista pergunta para ele sobre esse desafio, né, o jogo contra o Fluminense, e o mais importante, quem é o goleiro que vai ser titular contra o Fluminense no domingo. E ele, na resposta, deixou claro que como o Ivan teve uma sequência, dessa vez quem vai ter uma sequência é o Léo Jardim. Então quem vai para o clássico contra o Fluminense no domingo é o goleiro Léo Jardim. Bom, boa tarde. Eu acho que é um jogo desafiador, um grande desafio que a gente tem pela frente. É um clássico, todos nós sabemos a proporção que tem todos os clássicos. Então a gente está animado, motivado, com a possibilidade de jogar esse grande jogo e com a expectativa de buscar a vitória, que é o nosso desejo. Em relação aos goleiros, o Léo estreou muito bem contra o Nova Iguaçu. O Ivan veio de uma sequência muito positiva. A tendência é que a gente possa dar um pouco, ou dar uma sequência ao Léo também, da mesma maneira que a gente fez com o Ivan. Mas são dois grandes goleiros e eu fico muito satisfeito de poder ter os dois à disposição. A primeira notícia que eu vou trazer para você é o fim de uma novela, né? O zagueiro argentino Manuel Capasso, um dos destaques do Campeonato Argentino de 2023, inclusive o Atlético Tucumã, ele foi tido como a terceira melhor defesa do Campeonato Argentino, né? Ele falou hoje, já como se fosse um atleta do Vasco da Gama, embora ele não tenha assinado ainda, né? Diz que está muito feliz com o desfecho da negociação, falou do ano maravilhoso que teve no Atlético Tucumã, fez o último treino, já deve ter se despedido dos companheiros, né? A venda do jogador, dos direitos do jogador para o Vasco, o contrato vai até 2025, o valor é 1,4 milhões de dólares por 50% dos direitos do jogador. Então, fim da novela do argentino Manuel Capasso, que deve chegar no Vasco ou no Rio de Janeiro para fazer exames na semana e assinar o contrato. Ele deve chegar no domingo. Agora eu vou trazer mais um trecho da entrevista onde o Barbieri foi perguntado sobre o desafio de encarar o Fernando Diniz. Bom, eu acho que não é novidade para ninguém. O Diniz vem fazendo bons trabalhos aí nos últimos anos, vem fazendo um bom trabalho no Fluminense. Eu acho que nesse momento a principal diferença é que do lado de lá existe um trabalho já consolidado e a gente ainda está num processo de desenvolvimento, de estruturação de uma forma de jogar, de formação de elenco. Então eu já falei isso em algumas outras oportunidades, a gente ainda está num estágio anterior, vamos dizer assim, de desenvolvimento e consolidação de equipe. Em relação à maneira de enfrentar, é claro que eu não vou dizer quais são os pontos que a gente vai abordar, mas é claro que a gente tem que ter uma atenção, especialmente porque a maneira com que o Fluminense joga é quase que uma maneira singular ou única dentro da realidade do futebol brasileiro. Então a gente tem que estar atento, mas em linhas gerais é como enfrentar qualquer outra equipe, é tentar minimizar ou deixar eles fora daquilo que deixa eles confortáveis e tentar também explorar os nossos pontos fortes, tentando aliar isso às deficiências deles, né? Toda equipe tem deficiências e virtudes, isso vale para eles, vale para nós também. E aí a ideia de analisar bem, de procurar soluções, como eu disse, para potencializar nossas virtudes e explorar as deficiências deles. Bom, mais uma informação, né? Aquela partida da Copa do Brasil contra o Trem parece que vai para Manaus, né? Saiu uma informação hoje de que a presidente lá do Trem, a Socorro Marinho, entrou em contato com representantes da Arena lá
para poder ver a viabilidade de levar esse jogo para lá. Ainda não está definido, né? Isso é uma informação extraoficial. Provavelmente deve ir para Manaus esse jogo aí, e a galera de Manaus, que sempre fez festa pelo Vasco, deve lotar o estádio com certeza. Se mudar a posição, se não definir aí para Manaus, aí sobra Brasília e também o Pará. Vamos aguardar para ver se de fato vai para Manaus. Eu vou trazer mais um trecho onde o Diniz foi perguntado sobre o Marlon Gomes, que se lesionou ali na seleção, a preocupação com o jogador e como ele pretende usar ele no elenco. Camisa 10, um atacante, e qual a importância de tê-lo de volta também ao time? Obrigada. Olha, o Marlon vinha fazendo um sul-americano espetacular. Eu digo vinha porque me parece que ele sentiu uma lesão, é algo que preocupa a gente, não é o que a gente gostaria. O meu desejo seria de poder estar contando com o Marlon, mas é claro que a gente entende a importância dele defender a seleção, não só para ele pessoalmente, mas para a seleção também e para o Vasco. Acho que é uma valorização do trabalho de todo mundo que está aqui. O Marlon atuou na temporada passada muitas vezes aberto, eu acho que é uma função que ele pode exercer. Comigo no início aqui da preparação ele também chegou a jogar assim, mas eu acho que ele rende mais por dentro, seja numa função um pouquinho mais recuada ou até mais à frente. Por característica, eu acho que ele, em princípio, se adapta mais por esse jogo interior. Mas volto a dizer, a preocupação agora é ver qual é a extensão dessa lesão, quanto tempo vai demorar para o Marlon ter condições de estar com a gente novamente. Agora uma informação que veio lá do Palco do Esporte, né? Depois de ter sido sugerido para o Vasco e o Botafogo, o lateral direito Lucas Blondel, mais um Lucas, né? Já tem dois no elenco agora. O Lucas Blondel estaria no radar do Vasco da Gama, né? O jogador tem 26 anos, é argentino e joga no Tigre da Argentina. Tá aí mais uma especulação. A lateral direita que eu falei, né? A gente tem um titular, falta um reserva. A gente só tem um Pumita, se machucou, é o cara que operou aí, o Gabriel Dias, né? Então tá aí a informação sobre um lateral, que se pintar um, com certeza tem que contratar. Vou trazer mais um trecho da entrevista coletiva lá do Barbieri. Dessa vez foi perguntado para ele qual é o maior desafio que ele está encarando nesse início de trabalho no Vasco da Gama. Ele fala que é terminar, né, de fazer ou de compor o elenco, que são as contratações, né? Ele fala sobre implementação de um modelo de jogo, né, uma maneira do time jogar, e fala também da expectativa criada pelos torcedores. Eu já nem acho que é criada pelos torcedores, né? A expectativa foi criada lá quando venderam o Vasco por jornalistas e influenciadores, né? Então ele fala que para ele esses são os 3 maiores desafios que ele está encarando aí nesse início de trabalho no Vasco da Gama. Olha, é difícil elencar o maior desafio. Eu acho que existem muitos desafios nessa reformulação, nesse início de processo de trabalho. Tem o desafio da formatação do elenco, que ainda não está fechado, ainda está em aberto. A gente segue, e vocês têm acompanhado aí as saídas e eventuais chegadas que possam acontecer. Esse é um desafio, é algo que toma a nossa atenção, o nosso compromisso. A gente tem o desafio de encontrar uma maneira e uma forma de jogar, fazer com que todos os jogadores entendam uma maneira e depois conseguir fazer com que os novos se adaptem a isso. E isso é algo que não é fixo, não consigo dar etapas fixas de tempo, ou de dias, ou de período. É algo que a gente tem que desenvolver junto com os jogadores. É um desafio que a gente tem. Tem o desafio da expectativa externa, que ela é enorme, e a gente já falou sobre isso em alguns momentos também. As coisas não acontecem da noite para o dia, então a gente precisa de tempo, precisa ajustar, precisa estabelecer uma rota, se for possível encontrar novos caminhos, fazer alguns desvios para corrigir situações que possam acontecer. Então a gente tem grandes desafios nesse início de trabalho e, como eu disse, um deles é controlar essa expectativa, que é grande. Eu sei que a torcida, em especial, está muito empolgada com aquilo que a gente possa vir fazer esse ano, e nosso desejo é de fazer um grande ano, mas a gente precisa manter os pés no chão, manter a cabeça no lugar e ir passo a passo, ir conquistando essas pequenas vitórias do dia a dia para ser cada vez mais forte, começando no domingo agora. Bom, para finalizar esse vídeo, eu vou trazer um trecho de um debate que eu vi lá na ESPN, né? Eu gosto de estar sempre acompanhando tudo que está rolando de notícia do Vasco, né? Em sites, internet, enfim. Aí eu vi um debate ali, onde eles levantaram ali uma questão que é sobre o jogo Fluminense e Vasco. Para qual dos dois times esse jogo tem mais peso, tem mais importância? Um exemplo, em caso de derrota, para qual time que vai pesar mais?
e aí eles vão responder lá, eu vou deixar para você ver. Mas antes eu queria até falar sobre favoritismo, né? Porque a gente tem visto aí dizer que o favorito é o Fluminense, o Vasco ainda está em formação. Eu entendo, eu compreendo todo esse discurso de, olha, a gente começou a montar um elenco agora, de mês de dezembro para cá, o trabalho, o Barbieri ainda está implementando, os jogadores ainda estão se conhecendo, a chave não liga do dia para noite, a gente não vai fazer um time campeão assim, tem um processo, demora, é médio e longo prazo, tem que ter paciência. Tudo bem, eu entendo todo esse discurso, eu quero ver o trabalho, eu acho que o resultado, é lógico que se perder a gente vai ficar puto, é lógico que se tomar muito gol a gente vai vir aqui xingar todo mundo, né? Se vencer a gente vai ficar feliz, mas a gente não pode achar que se vencer o Fluminense a gente tá com o time pronto para jogar o Campeonato Brasileiro, e não pode achar que se perdeu pro Fluminense, nada que está sendo feito até agora não presta, né? Mas tem sim que apresentar um futebol decente. Eu só quero ver um clássico com um futebol de igual para igual. E é isso que eu espero. Porque agora a gente não é o Raniel, agora é o Pedro Raul, que era titular no Goiás e foi vice-campeão brasileiro, né? Assim como na volância, agora não é mais o Zé Delivery, não é mais o Matheus Barbosa, é o Jair, que era titular e ganhou tudo no Atlético Mineiro. No gol não é o Thiago Rodrigues, agora é o Léo Jardim, que veio da França, é o Jair, o Ivan, que veio lá do Zenit, né? Então, os jogadores de seleção, inclusive, não é mais o Léo Matos, né? O cachorro louco, agora é o Pumita, que estava na Copa do Mundo, que foi campeão nacional no Uruguai. Agora, na lateral esquerda, a gente tem um titular do Corinthians, que é o Piton. Na zaga, não é mais o Anderson Conceição, e na lateral direita era o Edmar, né? Na zaga, não é mais o Anderson Conceição, na zaga é o Léo, que era titular no São Paulo. Então, espera-se mais desse time dentro de campo, apesar de eu achar que os pontos fracos ainda são os remanescentes. Vê dentro de campo o Miranda, né, o Teixeira, o Nenê, né, o Eric Marcos, o Peck, que o Peck inclusive está fazendo um início de campeonato bom, como sempre faz no estadual, né, o Figueiredo. Não é o que a gente espera um time titular e que esses jogadores sirvam para compor um elenco, para serem opção para um banco de reserva. Aí no caso de estarem bem como está o Peck, mantém como titular. Mas a gente precisa ainda de jogadores para chegar e tomar conta de posições importantes nesse time. Talvez a gente veja isso no domingo, porque o Fluminense tem um time que joga com posse de bola, tem lá o cansado do Ganso, né, que eu ainda acho que é outro jogador também que eu não queria no Vasco, mas que vem numa fase legal, tem o artilheiro do Campeonato Brasileiro, que é o Germancano, que a gente deu de mão beijada por causa de político safado, de gente pilantra que tem dentro do Vasco. Então assim, eu entendo todas essas histórias de que o Fluminense é favorito, por isso, eu quero é ver futebol, eu quero que o Vasco entre e jogue de igual para igual, porque a gente não tem mais um time de cabaço, estamos longe de ter o que a gente merece ter, mas a gente já tem um time de pessoas que sabem, que entendem, que dá para entrar e jogar de igual para igual com o Fluminense, principalmente esse Fluminense que veio de vários tropeços de uma temporada que ainda está se iniciando depois de ficar aí 50 dias parado de férias e sentiu muito, principalmente a questão física. Vou deixar aí para finalizar a ESPN, curte o vídeo, compartilha. Até amanhã, uma noite abençoada, fique com Deus e saudações vascaínas. O Fluminense e Vasco pelo Campeonato Carioca, o Vasco tem um jogo a menos, 7-6, aproveitamento quase idêntico, 61,9% a 61,1%, o Flu é terceiro, o Vasco sexto, reforço, tem um jogo a menos, pontos 13-11, gols marcados 8, o Fluminense costuma fazer muitos gols, mas está com uma média de quase 1 por partida, ele desencantou na última rodada, 11 para o Vasco, gols sofridos 3-3. André, o Fluminense já fez um clássico, perdeu para o Botafogo, o Vasco primeiro da temporada. Esse jogo vale mais para um dos lados, na sua opinião? Não, acho que não. Encontro de camisas muito tradicionais, há sempre uma história envolvendo, uma história muito rica, muito importante para muita gente quando os clássicos acontecem, eles são o peso, eles são o resquício de valor do campeonato estadual, mesmo quando não se trata de partidas decisivas. Como disse o técnico do Vasco, o início de trabalho, o Vasco tem objetivos que são bem superiores ao que vai acontecer com ele no campeonato estadual. Por outro lado, o Fluminense também tem, porque se cobra da manutenção da comissão técnica, do grupo de jogadores que foi incrementado, um resultado, um desempenho, um resultado melhores do que no ano passado, quando o Flu já teve um ano
que a gente tem que elogiar, e a gente fez isso aqui nos canais ESPN. Acho que não tem para quem é mais importante ou quem precisaria mais desses 3 pontos. Sempre quando esse choque de camisas acontece, o importante é justamente o encontro.